Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Linktree da Gerência Nordeste. O Linktree nada mais é do que uma ferramenta onde a gente concentra vários links de uso aí do dia a dia de vocês, onde a gente tem documentos orientativos, algumas dashboards de consulta, diversos documentos e arquivos onde vocês podem acessar aí diariamente, ok? Na primeira parte do Linktree, a gente tem aqui a nossa meta de 2023, já atualizada com o orçamento do segundo semestre. O primeiro link é do programa de estágio. A gente tem aqui na configuração, né, de quantidade, CI média e receita. Temos aqui as unidades, a meta individual, de janeiro até dezembro, e no final a visão acumulada, que nada mais é do que a soma de todos os meses. A gente tem aqui por unidade e no final a meta geral da Gerência Nordeste. Nessa primeira aba a gente tem o programa de estágio total, na segunda o programa de estágio de empresa privada, de órgãos públicos e também de economia mista. Então, somando tudo isso aqui, a gente tem o estágio total, onde a gente tem aí a referência de meta para vocês, ok? Em seguida, a gente vai ter o programa de aprendizagem, também já com a revisão do segundo semestre. A gente traz aqui a mesma configuração de quantidade, CI média e receita dividido por unidade. Também no final a gente tem aqui a meta da gerência e na última coluna a gente tem a meta acumulada do ano. As abas são divididas em aprendiz total, aprendiz capacitador e aprendiz empregador, todos aí na mesma configuração, ok? Em seguida, a gente tem a meta de jornada e taxa de matrícula. A gente tem aqui, inclusive, de toda a SUNOA. Se a gente descer aqui um pouquinho, a partir da linha 18, a gente vai ter a Gerência Nordeste. Então, a gente tem aqui somente a revisão do segundo semestre, de julho a dezembro, e também a visão acumulada, ok? Temos aqui da taxa de matrícula, que é a contribuição inicial do programa de aprendizagem. Temos também aqui o Jornada CIE, de julho até dezembro, e a visão acumulado. E o One e o Google, apenas para conhecimento, ok? Em seguida, a gente tem também aqui o nosso conceito de margem, né? Que seria ali a receita menos as despesas. Então, a gente tem aqui uma meta de margem em porcentagem para a gerência, para as unidades, cada uma tem a sua meta, outubro, fevereiro, abril e junho, consolidado. E temos aqui também dividido pelos segmentos, né? A gente tem aqui privado, economia mista, setor público para o programa de estágio. E temos aqui também para o programa de aprendizagem, dividido em capacitador e empregador, e aqui o consolidado total, ok? Bom, voltando aqui, a gente tem a aba de ferramentas de controle. Alguns acessos são somente para supervisores, eu já vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. O primeiro deles é o Power BI, acho que é uma ferramenta muito utilizada por vocês. O Power BI ele tem diversos tópicos aqui à esquerda, mas hoje a gente vai se ater mais à produtividade e resultados. São tópicos aí bastante utilizados no nosso dia a dia para que a gente possa acompanhar os números, né? Inclusive, alguns desses conceitos aqui ainda não estão 100%, a equipe de indicadores ainda está finalizando, então por isso também que a gente vai se ater somente a esses dois. O primeiro é o produtividade, né, o conceito de produção, de marcação de contratos, então tudo que tem teor operacional, então a gente tem aqui encaminhados, contratos marcados, prorrogações, vagas digitadas, oportunidades canceladas, acompanhamento de vagas. Quando a gente entra ele dá aqui um panorama geral, traz aqui a divisão dos programas, né, em representatividade em relação aos encaminhados, aos contratos marcados. Aqui embaixo também tem um painel, né, com alguns filtros, se eu quiser ver a visualização só de contratos, só da evolução diária, da produção, só os desligamentos, só os cancelamentos de vaga. Então, ele me dá aqui algumas opções. Aqui em cima, no canto superior direito, a gente consegue fazer uma métrica de tempo, então eu consigo selecionar um dia específico do qual eu quero acompanhar essa produção, ou um mês específico, um ano específico. A gente também consegue filtrar aqui a gerência, uma unidade específica, um segmento, se é empresa privada, se é órgão público,
programa específico, estágio, aprendiz, e também eu consigo filtrar a carteira do consultor, né? Se eu quero visualizar os números de uma carteira específica, eu também consigo fazer esse filtro, ok? Então, é uma ferramenta bem bacana, dá para a gente ter uma visão aí bacana em relação à evolução da nossa produção de contratos e utilizem bastante, ok? Em seguida, a gente vai ter aqui a visão de resultados, que nada mais é do que os nossos ativos, né? A nossa quantidade. Assim que eu entro, ele já me traz aqui o atual, então ele já me dá aqui o mês de julho. A gente está gravando esse vídeo em julho de 2023, então ele me traz desde o dia 1º até o dia anterior, né? É importante reforçar que o Power BI ele é D-1. Então, ele sempre vai me trazer no dia o resultado do dia anterior até o final do dia anterior. O dia atual ainda não finalizou, ele não consegue me trazer o resultado do dia que a gente está. Então, ele sempre vai trazer do dia anterior, ok? Então, aqui ele também traz essa opção de métrica de tempo. Também no canto superior direito a gente consegue fazer o filtro de gerência, de unidade, segmento, programa. Aqui a gente não vai conseguir, por enquanto, fazer o filtro por carteira, mas já dá para ter um panorama aqui bem bacana da unidade ou de algum programa específico, ok? Essa segunda parte aqui de dashboard de ativos é uma dashboard que ela tem um acesso só para gestores, então somente os supervisores vão conseguir visualizar, mas eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como é que ela funciona. Ela mostra um ranking por faturamento das empresas. E aqui a gente consegue filtrar, por exemplo, se eu colocar aqui Gerência Nordeste, eu consigo ter uma visão geral dentro do Nordeste de quais são as empresas que nos trazem aí mais receita. A gente tem aqui a Ascendas Distribuidora, Americanas, aqui ele está me dando as informações dos últimos 3 meses, né? Abril, maio e junho. E aí é bem bacana porque a gente consegue acompanhar aqui que empresas são essas, né? As empresas que a gente tem que atender com tapete vermelho, que são as empresas que nos trazem bastante receita, que são significativas para os nossos números. Aqui a gente traz um ranking das unidades, também levando em consideração o faturamento. E aqui as carteiras, né, dos consultores que fazem o atendimento dessas empresas. O relatório mostra esse ranking, também ele faz algumas análises mais específicas sobre o avanço dos números mês a mês, detalhamento da variação negativa, então ele mostra aí que empresas são essas, que a gente teve perda, tanto a variação semanal como esse detalhamento mais específico. Então, é uma visualização de dados bem bacana, sempre ali com a opção de você fazer o filtro, né, para visualizar pela unidade, pelo consultor, colocando aí sempre a Gerência Nordeste, ok? Então, vamos lá para o próximo. Seguindo aqui o Linktree, a gente vai ter a dashboard de indicadores de performance do agronegócio. Já deixei o link aqui aberto. Essa dashboard ela vai trazer alguns indicadores bem importantes em relação ao programa. De cara, a gente já tem aqui o desafio, né, que são 4.000 aprendizes até dezembro de 2023. Ele sempre vai trazer um indicativo do mês anterior, fechamento do mês anterior. Então, ele está me trazendo aqui já filtrado, 1º de junho até 30 de junho, mas se eu clicar, eu também consigo atualizar aí qual é a métrica de tempo que eu quero visualizar. Então, aqui ele me traz uma visão da produção de matrículas, faz em comparativo com o mês anterior, se a gente subiu, se a gente diminuiu, no caso aqui a gente aumentou 37,62%. Ele me traz também a variação em relação ao ano anterior. Ele me traz uma base, né, dos aprendizes ativos. Então, hoje a gente tem 3.508. A gente tem uma variação aqui do mês anterior também positiva e a variação dos últimos 12 meses. Ele traz também a visão de receita e esse mesmo conceito, né, de variação, qual é o ticket médio, no caso aqui é uma CEI de 228,14 centavos. Logo abaixo ele vai me trazer aqui a participação do programa em relação à modalidade, se é EAD, se é presencial. A gente consegue visualizar aqui que o EAD tem 54,8% de representatividade, 45,2% a gente tem o presencial. Ele traz também aqui o panorama dos cursos, né? Qual é a distribuição de CBOs que esses jovens estão alocados. As modalidades de contratação, se vai ser na modalidade empregador, capacitador, a gente tem aqui, em sua maioria, capacitador. Também a distribuição de matrículas nessa visão aí
dentro do Brasil, né? De todas as unidades do CIE, a gente tem aqui uma distribuição geográfica. Aqui temos a curva ABC, com as empresas que têm aí a maior quantidade de matrículas no programa. A gente tem aqui a JBS em primeiro, seguida da Raizen Energia, né, e demais empresas aqui a gente consegue visualizar. Temos também o ranking das unidades que tem mais ativos no programa de aprendizagem do agro, ok? Então, a gente consegue fazer aqui os filtros de gerência de unidades. É um relatório bem bacana para que a gente possa ter uma visão da performance do programa. Nessa segunda aba, a gente vai ter aqui a visualização dos contratos A, B e C, então a gente consegue aqui visualizar o nosso panorama de GMC, eu consigo fazer o filtro da gerência, da unidade, de algum município específico, então a gente consegue visualizar aqui quais são os contratos que estão próximos ao vencimento. E logo aqui abaixo a gente consegue também ter a visualização da validação dos cursos, né? Informação muito importante aí para saber onde a gente consegue ofertar o agro, quais são os municípios e quais são estes cursos, beleza? Vamos voltar aqui então para o Linktree. Aqui embaixo eu tenho a dashboard de atendimento, ela é bem conhecida aí da equipe, né? É a dashboard onde a gente consegue acompanhar também os nossos números, mas de uma forma mais específica em relação a essa visão de ativos. A gente consegue ver quais empresas estão inativas conosco, para que a gente possa fazer um trabalho aí de prospecção em cima disso. A gente consegue visualizar também a questão da receita, das carteiras, né? Essa visão do todo. Eu tenho a visão da receita e quais são os consultores que têm aquela carteira, mas não tem essa visão das empresas tão específica como aquele lá da dashboard da variação. Então, é um relatório bem denso, com várias informações, acredito que vocês conheçam bem. Tem também o cronológico de vagas. Esse relatório ele é abastecido semanalmente lá pela equipe do controle operacional. Na data desse vídeo, a última atualização foi do dia 11 de julho. Vamos lá para o próximo. Aqui a gente tem a dashboard do GMC Estágio, né, a gestão de manutenção de contratos do programa de estágio, onde a gente pode acompanhar aí os nossos contratos a vencer, para que a gente possa continuar em ritmo de crescimento. Aqui ele mostra um pouquinho das tratativas em volume, né, pelas equipes. Alguns painéis dentro dessa visão do GMC, a gente tem o volume de tratativas, visualização mês, visualização unidade, a gente tem uma porcentagem geral aí dos aceites versus negados ou algum outro status. A mesma visualização, só que no mês. Quais são as empresas que têm mais GMC? E a tabela de casos detalhados, né, que vai trazer essa visão das empresas. Então, são vários gráficos aí bem bacanas, bem interativos, para que vocês possam visualizar e fazer o acompanhamento desses números dentro do programa de estágio. E aí, no programa de aprendizagem, o dashboard é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, né? Fazer o acompanhamento. No caso aqui, a gente vai sempre fazer o filtro do Nordeste, colocar qual é a unidade específica. E a ideia é que a gente trabalhe principalmente reposição negada, né? E também aqui o que está pendente, certo? O que está aceita, ótimo, a gente vai, acompanha a vaga, acompanha o PRD, se for o caso, mas o que está contato agendado, pendente, negado, né, tudo que está de alguma forma em aberto para que a empresa reponha a vaga, é importante que a gente acompanhe e tenha um olhar mais de perto. Aqui eu tenho o Trello da gerência, que é uma plataforma exclusiva para os gestores, onde a gente coloca aí várias informações e coisas que a gente tem que acompanhar no dia a dia. Não vou me detalhar muito. Vamos para o próximo. E aí, nessa outra parte do Linktree, a gente tem alguns links de consulta rápida, né? Aqueles links do dia a dia que a gente precisa. Então, eu coloquei aqui para vocês o link do Drive da gerência, onde tem vários materiais que vocês podem acessar, principalmente aqui essa parte de prefeituras, né? Também a gente está aí numa ação do plano de captação de recursos até o momento desse vídeo. Então, a gente tem bastante coisa para que vocês possam trabalhar dentro aí do universo de vendas do dia a dia. A gente tem também aqui um drive com as orientações do LinkedIn. Alguns colaboradores têm a licença do Sales Navigator, né? A gente tem um colaborador
para cada unidade, que é uma espécie de plataforma, de ferramenta, onde a gente consegue ali fazer prospecção, tem alguns vídeos orientativos também, é bem bacana, não deixem de dar uma olhada. Em seguida, a gente tem aqui a parte institucional do CIE, onde a gente tem aí diversos insights das nossas soluções. É um link muito bacana para a gente compartilhar com os parceiros e até para o dia a dia, para que a gente possa estudar, né, estar cada vez aí mais por dentro das iniciativas do CIE, de tudo que o CIE tem a oferecer às empresas, às instituições no geral. Então, eu deixei aqui também já de pronto para que vocês possam acessar. Em seguida, a gente tem a planilha de empresas com atendimento personalizado. Já a gente sabe que existe um núcleo dentro do CIE para as empresas que têm esse tipo de atendimento. E aí, essa planilha, ela mostra que empresas são essas, quais são os e-mails, né, para que a gente possa se reportar aí a essa equipe que cuida de cada empresa que está mapeada aqui. E ele vai especificando quem é o colaborador, qual é o e-mail, qual é a modalidade, qual é o programa, enfim. Diversas informações aí, para que de repente, quando vocês pegarem alguma demanda de uma empresa, vocês já consultarem aqui para ver se não existe o atendimento personalizado, centralizado lá em São Paulo. A gente tem também uma planilha que a equipe de atendimento utiliza bastante, que é a planilha de prioridade de análise de instrumentos jurídicos. A gente sabe que no dia a dia, né, a gente precisa, às vezes, pedir uma prioridade de um contrato mais estratégico, que tem um volume grande de contratos ou que tem uma CI bem significante. Então, a gente tem aqui essa listagem das prioridades lá da equipe da análise de instrumentos jurídicos. Aqui também, em seguida, a gente vai ter a planilha de contatos da Sunoa. Essa planilha ela é geral, né? A gente tem a visão aí de todo mundo que faz parte da equipe da Sunoa. Então, a gente vai ter os contatos de outras gerências, das células do CRM. É uma planilha bem bacana, está sempre sendo atualizada aí pelos apoios. E aí, de repente, quando a gente pega um caso de uma empresa que é centralizada com atendimento em outro estado, em outra unidade, a gente tem ali o acesso, né, de quem é essa pessoa para que a gente possa contatá-la. Em seguida, a gente tem a planilha da Gerência Nordeste, onde a gente também tem essa visão por unidade, né? A gente colocou aqui para vocês quais são os nossos e-mails gerais, o e-mail da gerente, da Érica Flávia. Aqui a gente tem a visão consultores versus apoios, né? A equipe de atendimento, também com essa visualização por unidade e a especificação do supervisor do estado. Aqui a gente tem uma planilha que informa qual é a estrutura da central de operações. A gente sabe que houve uma mudança há pouco tempo, né? A gente está gravando esse vídeo agora 14 de julho, mas houve uma mudança aí no início do mês. Então, já está aqui atualizado para vocês, certo? Se houver uma nova mudança, a gente também vai atualizar aqui para vocês. Posteriormente, tem as abas das unidades, né? Onde a gente tem acesso aí à listagem de colaboradores, qual é o contato, caso a gente precise de alguma informação de outro estado ou de outra unidade. Aqui a gente tem essa mesma visão de apoios versus consultores, mas a gente tem a visão da listagem de municípios atendidos. Então, de repente, eu tenho uma vaga, uma demanda para um interior do estado, não sei quem é que atende, então eu consigo acessar aqui nessa planilha para que eu possa visualizar qual é o consultor que está mapeado para aquela região. Então, a gente tem aqui de todas as 8 unidades que são atendidas pela Gerência Nordeste. Em seguida, a gente tem uma planilha com o CNPJ das unidades. De repente, às vezes, a gente fecha um contrato que tem anexo de filiais e a gente precisa lá mapear quais são as filiais que vão atender. Então, a gente tem aqui essa visualização das unidades e postos da Gerência Nordeste. E aí, na mesma pegada, a gente tem também uma planilha com os endereços das unidades, dos postos, dos polos de atendimento. Essa planilha aqui, ela é Sunoa, não vai ser só Nordeste. É até bacana porque a gente tem essa visualização geral, né? Se a gente precisar de alguma informação de outro estado ou outra gerência. Então, tem aqui sinalizado por cor. O que for polo vai estar roxinho. O que for posto vai estar esse cinza, esse azul clarinho. E o que for unidade vai estar esse azul mais escuro. E aqui embaixo a gente tem essa tabelinha, né? Com essas informações, a quantidade, né? De acordo com o tipo de endereço. Então, finalizando aqui o acesso rápido, a gente vai entrar agora na parte do programa. A gente tem aqui o programa de estágio e o programa de aprendizagem.
Esse primeiro é o formulário de abertura de vaga, para que a gente possa enviar para a empresa que tenha um interesse em abrir alguma vaga do programa de estágio. A gente tem também o formulário de contratação direta, né, o famoso PRD, onde tem todas as orientações, as informações que a gente vai precisar. Lá embaixo tem um quadro orientativo. Também, caso a empresa queira fazer uma contratação por indicação. No programa de estágio, a gente também tem um docs com as orientações sobre o FAI. Aqui tem um passo a passo de como é que o estudante solicita. É bem bacana também quando a gente tiver um caso nesse sentido, né? Compartilhar o documento com o jovem ou com a própria empresa. Partindo para o aprendiz, a gente tem aqui o acesso da empresa à plataforma Secom, vários materiais orientativos. A Secom veio aí em substituição à antiga Micropower, vai ser a plataforma de acesso à lista de frequência, esse acompanhamento do jovem aprendiz. Então, a gente tem aqui uma lista de materiais bem bacana para que vocês possam orientar as empresas. Aqui é o link já de acesso à plataforma, para que você possa fazer o seu login. Aqui é um Forms, que solicita o usuário CIE, né, o usuário back-office, ter acesso à plataforma, até para a gente poder fazer teste, saber como é que funciona, para que a gente possa depois repassar o conhecimento para a empresa. Então, esse formulário, caso você não tenha ainda o acesso à plataforma do Secom, você pode solicitar preenchendo essas informações. Aqui a gente tem a planilha geral dos cursos de aprendizagem, todos os cursos que estão aí na nossa cartela, com todas as orientações, a nomenclatura do programa, a faixa etária, a carga horária, os CBOs, né? Uma planilha bem bacana também, que deve estar aí no nosso dia a dia para que a gente possa orientar os nossos clientes. Em seguida, a gente vai ter as lâminas dos cursos, né? Aquele material mais vendedor. Então, a gente tem aqui um drive separado por curso, onde a gente tem acesso a essa lâmina. Vou abrir aqui uma para vocês só para dar um exemplo. E a gente pode aí enviar para o cliente via e-mail ou até mesmo solicitar ela impressa. Temos aqui a apresentação da metodologia do programa Aprendiz. Então, aqui explica direitinho como é que o jovem aprendiz CIE funciona, né? Como é a nossa metodologia. É uma apresentação muito bacana e realmente tem que estar aí no nosso dia a dia. Aqui a gente tem o fluxo, né? Um fluxo orientativo de como é que funciona a Secretaria do Aprendiz para os usuários internos, para as empresas e para o próprio aprendiz, né? Na verdade, tem aqui as três formas. Temos aqui o catálogo do jovem aprendiz, aquele mesmo material lá do Drive, só que de forma unificada, com todos os cursos. Temos aqui também a dashboard do mapa de aprendizagem, onde a gente consegue acompanhar a quantidade de turmas, a ociosidade do programa. É um mapa bem bacana, tem várias informações sobre a aprendizagem. Está aqui dividido por unidade, a gente consegue entrar aqui na parte do Nordeste, né? Mostra aqui de forma bem detalhada a ociosidade do programa, a meta de ativos, qual é o potencial que a gente consegue, como é que está a nossa validação de cursos, né? Um panorama geral aí sobre o aprendiz. Temos aqui a dashboard de validação de cursos, específica lá da equipe de registros e certificados. Então, a gente consegue também fazer esse acompanhamento, tem alguns vídeos orientativos sobre o CMDCA, sobre a validação do curso em si na plataforma do Gov. Em seguida, a gente tem o form de solicitação de cadastro de curso, né? Alguma área, algum município que tem aí o curso validado, a gente pode solicitar para a equipe responsável. Aqui são as orientações referentes ao forms anterior. Então, explica aqui direitinho o que a gente deve incluir dentro do formulário, quais são as informações que a gente precisa passar para a equipe. Aqui é aquela mesma visão do programa de estágio, formulário de abertura e formulário PRD, não vou abrir para o vídeo não ficar muito longo. Temos aqui o Drive, lá da equipe da supervisão de conteúdos. Então, a gente tem várias informações aqui, lâminas, folders, né, que a gente pode utilizar aí no dia a dia
na nossa rotina de vendas. Bom, partindo aqui para o aprendiz empregador, a gente vai ter aqui o primeiro link, que é o Manual da Gestão do Aprendiz. A gente vai ter aqui um documento orientativo, que ele pode ser compartilhado com as empresas, né? A gente tem aí um FAQ de dúvidas, que tem diversas informações, onde tem os links, onde tem também quais são os e-mails que a empresa deve se reportar. É muito bacana esse material, recomendo aí a leitura de todos vocês, tá bom? Vou retornar aqui para o Linktree. Em seguida, a gente vai ter o Drive com os modelos de planilha de custos da modalidade empregador. A gente tem aí tanto a versão simplificada como a detalhada para utilização aí nos fechamentos de negócio do programa ou alguma repactuação para que vocês possam utilizar. A gente tem aqui alguns links com o cronograma de admissões do empregador. Vou abrir aqui alguns somente para ilustração aqui de vocês, mas são diversos links. O primeiro mostra aí o grupo 1 das tratativas iniciais, essa visualização aí, empresa jovem, né, esse contato inicial. O grupo 2, a parte de sistema, formalização do contrato, vale transporte, vale refeição, a parte aí de saúde. Então, vou abrir aqui algum para vocês. Esse é o grupo 1 das admissões, as tratativas iniciais, então a gente consegue visualizar aqui quais são as empresas, qual é o aprendiz, o responsável por esse jovem, como está o chamado, qual é o status, a gente consegue visualizar aqui o ID de marcação, o local, qual foi o curso, qual foi o salário do jovem, então a gente consegue ter uma visão geral aqui dessas admissões. Aqui a gente tem a visualização dos contratos que a gente cancelou, que houve desistência por parte do jovem, ou que foi marcado de forma incorreta por conta de duplicidade. A gente consegue também ter essa visualização. E aqui alguma empresa ou município que tem alguma particularidade, então a gente já consegue aqui visualizar esses dados. A gente tem também aqui o cronograma de admissões, então mostra aqui quais são as datas que a gente pode admitir. No mês de julho, está separado aqui por mês, qual é a data que a equipe precisa inserir no TOTS, né, a data máxima, e até quando a gente consegue receber os chamados para que a gente possa seguir essa admissão. Eu abri aqui também para vocês a parte de convênio médico dos jovens, de plano de saúde. Então, aqui tem o nome do segurado, qual é o tipo de plano, o departamento da empresa, o número, né, do cartão. Então, a gente tem aqui essas informações em relação a esse benefício que o jovem possui. E também, como eu falei, a gente vai ter aqui vale transporte, vale refeição, diversas informações aqui muito bacanas para que vocês possam entender como é que funciona a equipe da gestão de aprendiz. Seguindo aqui a aba do nosso Linktree, a gente vai ter aqui uma aba só para falar de financeiro. A gente colocou aqui para vocês o fluxograma de recuperação judicial ou falência. Um documento orientativo para que a gente possa ter aqui as informações, né, as orientações de como tratar esse tipo de caso. Então, a gente tem aqui quais são as áreas que a gente deve acionar, quais são as documentações que a gente vai precisar da empresa, como é que a gente vai tratar aí quando a gente pegar esse tipo de caso. Partindo agora aqui para a aba do agronegócio, a gente vai ter aqui o primeiro link, o desempenho das unidades do primeiro trimestre de 2023. A gente vai ter aqui esse relatório, né, que traz algumas informações sobre a evolução da base, a evolução do número de parceiros, a evolução da receita. É um relatório um pouco mais enxuto, né? Ele fala um pouquinho aqui, a gente consegue, eu já filtrei aqui a gerência Nordeste, eu consigo também filtrar alguma unidade específica. Ele traz essa visão da participação da modalidade capacitador versus a empregador, participação do presencial versus EAD. A gente consegue ter essa visualização aqui dos meses, abril, maio, junho, variação do período anterior, um relatório bem bacana. Em seguida, no Linktree a gente vai ter um mapa de prospecção. Aqui a gente consegue ter uma visualização das estimativas de vaga para cada setor, a dispersão dos alvos por setor, a gente consegue também ver a relação de empresas, a relação de ativos, a gente consegue fazer aqui os filtros, né? Então, a gente tem aqui para a Gerência Nordeste 104 empresas-alvo, onde a gente possui uma estimativa de 1.742 novas vagas. Nós temos aqui para se trabalhar 268 CNPJs inativos no programa do Agro, e aqui ele traz algumas estimativas de vagas, traz aqui a dispersão, né, da parte geográfica da Gerência Nordeste.
Embaixo ele vai trazer a minha relação de empresas. A gente consegue também ter aqui acesso ao link do pipeline do agro, para poder fazer as atualizações das negociações. Em seguida, ele vai me trazer a base de CNPJs inativos, que a gente pode trabalhar aí a prospecção dessas empresas. E também os cursos e validações, para que a gente possa entender aí onde é que a gente consegue ofertar o agro. Em seguida, a gente vai ter o drive de apresentações do agro. O supervisor Matheus Rubiano está sempre atualizando lá o drive para vocês, então a gente consegue ter aqui do curso administrativo rural, né? Diversos cursos onde a gente consegue compartilhar esse material com o nosso cliente potencial. Em seguida, a gente vai ter também aqui o drive geral do agro, onde a gente tem aqui os CBOs para consulta, os conteúdos programáticos, materiais sobre agricultura familiar, material de divulgação, de prospecção, informações sobre os matriculados, informações sobre entrevistas, né, a parte de mídias, diversos conceitos aí dentro do agro que a gente pode estudar. Vamos lá para o CRM. Nessa aba, a gente vai ter aqui 4 links. O primeiro é o acesso ao CRM, ao Sales Cloud, que é a nossa plataforma de CRM. Então, ele vai me dar aqui algum tipo de notificação de compromisso, alguma tarefa. Ele me dá aqui também as minhas notificações de agenda. O segundo link, ele já vai me trazer aqui um relatório de visita de KM, então eu consigo aqui visualizar qual é a carteira que eu quero entender como é que está esse relatório. Um acesso aí mais para supervisores, um acesso mais para gestores fazerem o acompanhamento dos consultores. Em seguida, a gente vai ter aqui o drive da equipe lá da Alana, supervisora do CRM. Então, a gente vai ter aqui vídeos orientativos de como mexer na plataforma, qual é o conceito de prospect, qual é o conceito de lead, né? Diversos tópicos aí bacanas para que vocês possam entender como é que funciona e saber manusear a ferramenta de forma correta. E por último, a gente vai ter um FAQ de dúvidas, onde os consultores, os apoios, até os supervisores, né, podem incluir aqui dúvidas, algum print de erro, e aí a equipe lá da Alana faz a notificação de resposta e enviam para vocês. Agora, falando um pouquinho de jornada CIE, a gente vai ter aqui nesse primeiro link um drive com matéria de apresentação do programa, que tem diversos modelos de documentos, documentos aí para que a gente possa utilizar na nossa rotina de vendas, a apresentação do programa em si. Então, a gente consegue aqui fazer o download desses materiais para que a gente possa compartilhar aí com os nossos potenciais clientes. Em seguida, a gente vai ter também uma FAQ de perguntas frequentes sobre o programa. Então, a gente tem aqui um documento com vários questionamentos que podem surgir no dia a dia, perguntas frequentes, alguns prints orientativos. E aí a gente consegue fazer a leitura, né, e saber mais um pouquinho como é que funciona o Jornada CIE. Bom, indo aqui para a parte de vagas, no primeiro link a gente vai ter um form de solicitação de acompanhamento de vagas, onde a gente consegue preencher aí as informações e solicitar que a equipe operacional faça o acompanhamento da vaga. A gente consegue até informar qual é mais ou menos o status dessa vaga, se já está com aprovado, se é para cancelar. Então, a gente consegue já passar um status para a equipe responsável. Em seguida, a gente tem aqui um forms também para solicitação de ativas, e a gente consegue solicitar que a equipe faça o envio, né, do SMS para que o candidato saiba quando é que vai haver o processo seletivo. Então, a gente consegue colocar aqui a oportunidade de estágio de aprendizagem, qual é o tipo, né, dessa ativa, se é um encaminhamento, ou se é para informar que houve o cancelamento do processo. Consigo listar aqui o nome e os estudantes que devem ser contatados, se a etapa no Kairos está atualizada. Então, a gente consegue aqui já informar as orientações para a equipe. Em seguida, a gente vai ter aqui o direcionamento de ticket, para que a gente possa solicitar a priorização de vagas no POM. Esse pedido é feito para a equipe de controle, então a gente já consegue aqui informar dentro da Zendesk as orientações. Logo após, a gente tem o Forms de cadastro dos estudantes. Esse é um Forms externo, onde o jovem ele pode preencher e solicitar ou informar que ele tem interesse em alguma vaga, né? Logo aqui a gente tem aqui
a partir da LGPD, onde ele expressa que ele pode receber o contato do CIE por telefone ou por e-mail. Então, a gente tem todo esse cuidado. E em seguida, a gente tem também aqui o forms de solicitação de cartaz, que é um forms interno, onde as equipes ou a própria central pode solicitar que uma vaga seja divulgada. Então, a gente consegue incluir aqui as informações, indicar qual é a unidade do solicitante, a unidade da vaga, aonde que eu quero que essa vaga seja divulgada e aqui as orientações gerais da oportunidade. Na aba de feiras, a gente vai ter aqui as indicações para o encontro CIE Diversidade e Inclusão, que vai ocorrer em outubro. A gente tem aqui essa aba dividida por estado. Temos também o folder para o WhatsApp, em relação ao encontro CIE, em relação a esse mesmo evento. A gente vai ter aqui a parte gráfica para que a gente possa divulgar sobre o evento, vai ser nos dias 26 e 27 de outubro. E também o folder de divulgação da Expo CIE, para que a gente possa compartilhar aí com os parceiros, possíveis expositores, em relação a esse evento. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui alguns outros projetos do CIE. Primeiro, a gente tem aqui uma landing page que fala sobre o CIE Saúde, que é uma parceria do CIE com a Nautilus, onde a gente consegue oferecer para os nossos estagiários e aprendizes tanto o plano de saúde geral, como o plano odontológico. Aqui embaixo a gente tem a UFAC com algumas dúvidas frequentes. Então, é uma landing page bem bacana aí, onde a gente consegue ter várias informações sobre essa parceria. E também nós temos aqui a planilha do Som e CIE. Né? A gente tem aqui a planilha geral da Sonoa com as indicações. O SOMOS ele é um programa que financia a bolsa de estudos para os jovens em situação de vulnerabilidade, que buscam entrar no ensino superior. Esses candidatos, né, entre o público prioritário, eles recebem um auxílio financeiro para cobrir gastos como transporte, alimentação durante o curso. Então, é um programa bem bacana que faz a diferença na vida dos jovens. Gente, esse foi o nosso Linktree. Espero que eu tenha ajudado aí vocês a entender direitinho como é que funciona essa ferramenta. Procurem a Gerência Nordeste, em caso de dúvidas, a gente está sempre à disposição. Um abraço em todos.